do Senhor. Amém. Vou ser breve, amém. Mas fazer aquilo conforme é a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 3, e versículo 13. Hoje eu encontrei essa luva, né? Nós tempo eu não encontrava, ela é antiestética, né? Vai ela que ajuda a aliviar a dor da mão, né, do acidente. E essa dor eu carrego ela, né? Só que eu estou dormindo que eu não sinto. Mas é o dia todo, né? Essa mão dói. Quase perdeu o braço, né? Quase separei o braço com a serra. E aí essa luva me ajuda a aliviar a dor, né? Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 13. A palavra fala do batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João punha-se, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Aleluia. Até aqui pode estar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que diminua eu, que o Senhor, Pai, que não venha eu falar, mas sim o Senhor. Meu Deus, já podemos ir embora alimentados, porque o Senhor tem falado conosco através de cada um nesta noite, desde a criança ao adulto, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia, Pai, na minha vida, nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, enquanto eu estou aqui, ó Pai, ministrando, vai cuidando, livrando, ó Pai, nossa família de todo o mal, Senhor, guardando cada um em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos João Batista ali batizando, preparando um caminho. Então, quando João Batista ele estava ali juntando os discípulos, que já não eram poucos, ele pregando, anunciando daquilo que não havia acontecido ainda. Ele estava anunciando daquilo que iria acontecer, aquilo que para todos ali estava em oculto. Mas João é aquele que estava cheio do Espírito Santo de Deus. É aquele que o Espírito Santo fazia lembrar das profecias lá atrás, quando falava em Isaías 53, e ele foi levado como cordeiro a matadouro, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca, e então Deus agradou em moê-lo. Então, João Batista ele já estava ali cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Por isso que a palavra fala: examinai as Escrituras, porque no momento que você for falar, o Espírito Santo ele vai levar você aonde você leu. Então não tem como nós pregarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo lembrar daquilo que nós nunca vimos. Então João Batista ele estava citando daquilo que ele viu lá atrás, porque o Espírito Santo estava lembrando para ele. João Batista nada mais é aquele a qual houve um sonho de um senhor que não tinha filho ainda, de uma senhora que não tinha filho ainda. Então nós vemos ali Zacarias, aquele que era escolhido, aquele que queimava incenso, que era de costume no tabernáculo do Senhor, do Santo dos Santos. Então ele era aquele escolhido que estava ali queimando incenso, preparando aquilo a qual Deus o ordenara. Então Zacarias ele tinha um sonho.
ele tinha uma petição. Então ele vinha pedindo ao Senhor, o sonho dele era de ter filho. Então ele já estava de idade avançada, sua esposa também, Isabel, com idade avançada. Então ali para ele já não se havia esperança. Muitas das vezes Deus vai vir na minha vida, na tua vida, no momento que nós achamos que não vai dar certo, mas que não há mais tempo. Aí ele chega, agora que eu vou entrar. Porque muitas das vezes é fácil, quando eu e você alcançamos, quando eu e você podemos, quando eu e você temos condição de pegar e de fazer. Mas Deus, ele chega no momento que é impossível estar na minha vida, na tua vida. Porque aquilo que é fácil ele deixa para mim e você resolver. Mas quando nós não conseguimos, ele diz, agora é comigo, eu entro nesse negócio e vou resolver o problema. Então Zacarias já não tinha mais esperança, mas tinha um sonho. Então Deus é aquele que não esquece daquilo que você pediu. Você pode estar até com 100 anos, 90, 50, 30 ou 120 anos, mas Deus nunca vai esquecer da promessa dele na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Por mais que o homem pode esquecer, por mais que o homem pode desacreditar, por mais que o homem e a mulher pode perder a esperança, mas Deus é aquele que ressuscita sonho que está morto na minha vida, na tua vida. Porque Deus, ele não mata o sonho. É nós mesmos que matamos os sonhos. É nós mesmos que desacreditamos e o sonho ele fica ali dormindo, fica como um morto. Mas para Deus ele está vivo. Porque ainda que se ele morresse, Deus ainda fazia ressuscitar. Porque Deus de promessa é o Deus fiel, o Deus que cumpre, que ele zela pela tua palavra. Porque se ele não cumprir a tua palavra, ele não é Deus. Ele não pode ser o que ele é, o eu sou, o Todo-Poderoso. Abraão, ele tinha a promessa de um filho, mas chegou o momento que Deus foi esperando, ele foi ficando velho, sua esposa ficando cada vez mais velha, então não havia mais esperança para eles em si mesmo. Então ali há algo que não era para ser feito. Sarai pega a sua serva Agar e entrega ela para Abraão para que ele tenha filho com ela. Já que eu não posso, você também, pelo menos você vai ter um filho. A promessa ela vai ser cumprida, mas a promessa não era Ismael, a promessa era Isaac. Então, mas Deus ele é fiel mesmo assim, ele cumpriu o seu prometido na vida de Abraão. E dando o teu filho, Isaac, a qual ele prometeu. Então o sonho, as promessas de Deus, ela vai ser cumprida. Então, quando Zacarias estava ali queimando incenso, todos nós sabemos que não era qualquer um que poderia entrar. Era de costume amarrar uma cinta com uma corda grande até lá fora, e um sino era colocado na cintura do sacerdote, aquele que estava no santo do santo. Era aquele barulho como se fosse aquele cincelo que um boi carrega assim pendurado no pescoço para identificação, para que o dono saiba onde aquele animal está e vai em encontro dele. Então, porque ali aquele sino fazia um barulho. Então, quando o sacerdote andava, o sino barulhava. Então, quando se via que não tinha mais barulho, quando estava demorando, eles se davam, assim pensavam, morreu, Deus o matou. Então eles começavam a puxar pela corda até lá fora, porque se entrasse lá dentro seria morto. Então Zacarias ele estava ali. Então em pé à direita dele aparece o anjo do Senhor. Nada mais, nada menos do que aquele que anuncia, aquele que traz, aquele que sempre levou o recado de Deus, por nome de Gabriel. Então ele aparece diante de Zacarias, à direita dele. Zacarias não esperava por isso. Agora você imagina Zacarias assustado, vendo aquele anjo e ele dizendo: eu assisti diante de Deus e vim lhe trazer as boas. Eu sou Gabriel. Então Gabriel começa a lhe dizer que Deus ouviu a tua oração e tu terás um filho. Então, em vez de Zacarias agradecer e glorificar, ele duvidou. Como pode isso, eu sendo velho? Então o anjo disse para ele: por duvidares, por não confiares, ficarás mudo até que se cumpra, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Zacarias ele demorava a sair, perdeu a voz, não poderia falar, até que ele sai.
Então muitos começam a glorificar. Por que eles glorificavam? Adoravam o Senhor da saída de Zacarias. Porque quando o homem demorava, porque Zacarias já saiu ali calado, tremendo, eles já pensaram logo em seus corações: Deus anunciou algo. Porque Deus falou algo. Porque o homem ele treme diante da presença do Todo-Poderoso. O homem não consegue se conter em pé diante do Deus eterno. Assim como aquele monte a qual Moisés subia, a palavra fala que ele fumegava porque não suportava a presença de Deus. Então, mas só que Zacarias já estava mudo, não poderia falar. E ali começa a cumprir a promessa de Deus. E ao mesmo tempo, ali, Deus já estava com algo preparado, algo maravilhoso. Há 6 meses depois, o anjo Gabriel vai até Maria, que é a mãe de Jesus, e anuncia para ela que ela terá um filho gerado pelo Espírito Santo de Deus. Maria também começa a dizer: mas como pode isso? Eu não conheço homem algum. Mas aí o anjo explica para ela que de uma virgem ia nascer o Filho de Deus, para que o mundo fosse livre do pecado. Mas ela não continuou insistindo, mas ela disse: que seja feita a vontade do Senhor, que se cumpra a palavra de Deus em mim. E o anjo se ausentou dela, porque Maria ela tinha o seu livre-arbítrio, ela poderia rejeitar, porque Deus ele não força, Deus ele não obriga, ele vai no meu livre-arbítrio, no seu livre-arbítrio, porque ele chega, ele toca, ele espera você abrir a porta, e quando você vai abrir a porta e entra, o Senhor diz: agora eu entro. Então Maria já começa a gerar o Filho de Deus. E ali o que o anjo diz? Isabel, tua prima, está grávida. Então é aquele a qual vai preparar o caminho para o Filho de Deus. Ele já está no 6º mês. E a palavra fala que Maria já se sai rápido, correndo as montanhas e indo ao encontro de Isabel. A palavra fala o mais lindo que eu acho: quando Maria chega, aleluia, Maria chega diante de Isabel, a criança no ventre de Isabel começa a soltar, pular de alegria. Quando ela saudou. Então, aquela criança ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Isabel falou: quando você me saudou, a criança pulou dentro de mim. Então, aquela criança já foi recebendo o Espírito Santo de Deus, ele já foi sendo preparado. Ah, mas por que João nasceu primeiro, sendo primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus? Porque ele nasceu primeiro? Porque ele iria preparar o caminho. Enquanto ele estava preparando, Jesus estava vindo. Enquanto Jesus estava quase na idade dele, João já estava pregando para a multidão, não buscando glória para si, mas preparando o povo para o Messias. Então ele estava dizendo: antes de mim o que era, porque ele sabia que Deus é aquele que sempre existiu. Mas ele diz: após mim virá um que é antes de mim, virá um que a qual eu os batizo com a água do arrependimento, mas ele vos batizará com a água, com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Só Jesus tem esta autoridade de batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então João já estava ensinando. Então é por isso que quando o bebezinho, a criança é batizada, ela não tem consciência do que está fazendo. Jesus, quando ele chegou diante de João para ser batizado, João disse: eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Eu não sou digno nem desatar tuas sandálias. Então João disse: João, para que cumpra a vontade de meu Pai. Então João já estava batizando aquelas pessoas conscientes do erro e do pecado. O batismo não salva ninguém, mas para que cumpra a vontade de Deus. Porque ali é para cumprir a vontade do Pai. Jesus não precisava ser batizado, mas com 30
anos de idade, ele foi batizado para cumprir a vontade de Deus, e assim ele disse: e te ensinai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que cumpra. João, ele estava pregando no deserto, onde ele passava, ele pregava. João, as vestes dele eram totalmente diferentes, a comida diferente, mel silvestre, gafanhoto, mas ele estava ali pregando porque era um homem separado por Deus. A palavra fala que quando Jesus ele foi batizado saindo das águas, desceu uma voz do céu. E antes desceu um pombo, em uma forma corpórea, né? O Espírito Santo de Deus sobre Jesus, e a voz bradou: este é meu filho amado, a qual me comprazo, é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Porque Deus, ele olhava pelo teu filho Jesus Cristo, ele tinha prazer, ele tinha alegria, era aquele que não errava, não pecava, não achou-se engano na sua boca. Aleluia. Esse é Jesus, a qual ele veio por mim e por você. Esse a qual João anunciava: eu estou apenas preparando o caminho, porque antes de mim tem um que vai chegar. Tem um que é o caminho da salvação. Então João, ele batizou milhares e milhares de pessoas, ele pregava raças de víbora: por quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque é chegada o reino de Deus. Então, quando Jesus ele foi batizado e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi passado ali no seu jejum, ele não foi tentado no primeiro dia, no segundo dia ele já estava com 40 dias, 40 noites em jejum, ele ali com fome, em oração, em espírito, e o diabo chegou no momento que ele estava mais fraco. Às vezes o diabo ele vai vir. Por que muitas pessoas caem? Muitos desanimam, param no meio do caminho. Porque o diabo ele não vai vir no momento que você está forte, ele vai vir no momento que você está fraquinho. Você, principalmente quando você está jejuando, consagrando, ele vai vir naquele momento que você está muitos dias sem alimentar, está muitos dias em consagração, para trazer a fraqueza em você, para que você caia. Então foi assim que ele tentou com Jesus. Jesus ele estava com fome, fraqueza. Jesus não usou a sua divindade, não usou o seu dom de Deus em poder, mas ele estava ali queimando a sua carne, em consagração, em jejum. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, como eu e você. Então, o diabo ele tentou de todas as formas. Todas as tentações, o diabo saiu derrotado. Então por isso que muitos quando caem, porque não resiste, o diabo ele vem no final, no momento da fraqueza, e a pessoa cai, mas a pessoa ele tem que resistir e dizer: eu não vou cair na sua lábia, porque eu estou servindo um Deus Todo-Poderoso, e eu sei que ele está comigo e ele me fortalece. Porque Deus é aquele que cuida. No momento que você está fraquinho, ele está te dando força para que você possa suportar e aguentar até o final. Então Jesus vencendo, Jesus começa a arrastar multidões com ele. Milhões e milhões ouvindo Jesus pregar, Jesus falar do reino do Pai. Mas João ainda não tinha parado. João, ele estava pregando e anunciando. Aí João começa a pregar no caminho que é Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao encontro dele para ser batizado, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só a pessoa que se enche do Espírito Santo para ter reconhecimento, porque João estava ali no meio de pessoas que ainda não conheciam Jesus. Então Jesus, quando ele estava com milhões e milhões dos seus discípulos, que ele já tinha separado 2, ali pregando, anunciando, e milhões seguindo ele. Então vinha uns sempre para João: João, aquele a qual tu batizastes, tem batizado mais do que tu, está arrastando mais multidões do que tu. Então o invejoso, o fofoqueiro, ele sempre vai fazer isso. Se você está com a sua porta de emprego, você tem o seu carro, talvez
O outro que entrou no seu cargo está até rendendo mais do que você, nem mas você está em outro. O fofoqueiro vai lá para tentar te desanimar, ele está produzindo mais do que você. Ele vai tentar te desmotivar, porque talvez aquele cargo que você está, talvez você achando pequeno é onde você vai subir degrau e você vai estar melhor do que o que você estava antes, porque Deus ele prepara das formas de escada, de degrau, para que você chegue no objetivo a qual você sonha e o que Deus tem preparado para você. Então Jesus ele estava preparando mais, batizando mais pessoas, os seus discípulos ali batizando. João poderia dizer, poderia se levantar, João poderia ficar com inveja, João poderia desanimar, João poderia querer parar ou levantar contra Jesus, ou dizer: Senhor, eu vim primeiro, comecei a pregar, comecei a batizar primeiro. Ele poderia ter toda a inveja de Jesus. Não, mas ele reconheceu que ele não era nada, que ele era pó. Ele era apenas seguidor, ele era apenas um preparador do caminho. Então ele disse palavra que o diabo saiu derrotado, o invejoso saiu envergonhado, porque ele disse: convinha que ele cresça, que eu diminua. Porque João ele estava cumprindo a missão dele, ele estava apenas preparando para Cristo. É diferente de muitos que estão hoje, muitos estão pregando a palavra, estão procurando para pregar o Evangelho, estão pregando glória para si mesmo, sendo que a glória é de Cristo. Aleluia. Muitos querem arrastar multidões, querem ter status, cobrando valores, a qual Jesus diz: desde graça por de graça recebestes. A pessoa, a palavra fala, o obreiro ele é digno do seu salário. O Paulo recebia salário das igrejas, mas não estipular valor como está hoje. Mas Paulo ele tinha resultado de almas. João tinha resultados. O que eu digo é que muitos estão cobrando valores altos só para se manter a si mesmo e não tendo resultado, ganhando almas para Cristo, se gloriando a si mesmo. Mas João ele colocou o diabo para correr, convém que ele cresça, que eu diminua. Então é por isso que Jesus disse: de nascido de mulher como João não tem, mas aquele que for menor do que ele será grande no reino de Deus. Então, para nós subirmos, nós temos que descer. Para subir, nós temos que humilhar. Porque Jesus ele se humilhou, se fez menor por mim e por você. Ele não fez grande, ele deu toda a glória ao eterno poderoso Pai eterno. Então, a minha promessa, a tua promessa, ela não acabou. Vamos manter na perseverança, persistindo, que um dia vai chegar de ser cumprido na minha vida, na tua vida. Cumpriu na vida de Abraão, cumpriu na vida de Zacarias, e assim Deus tem cumprido na vida de muitos, cumpriu na vida de Ana. Ana é aquela qual, aleluia, não tinha esperança em si mesmo, mas Deus deu filho. Quem foi Samuel? Um grande homem de Deus, a qual onde a Bíblia é pregada, ele é mencionado. Samuel, que se tornou profeta e sacerdote e juiz em Israel. Grande profeta, grande juiz e grande sacerdote. Então nós vemos que Samuel ele tinha ali os 3 cargos dados por Deus. Assim como Jesus, o sumo sacerdote, profeta e juiz. Então quando Deus honra, ele honra. Por que Samuel teve esses 3 cargos? Se você vê na Bíblia Sagrada, comparando com Cristo. Se você for lá no livro de Salmos, no livro de 1 Samuel, onde fala na parte dele ali, você vê que ele era profeta, juiz e sacerdote. Então você vê muitos ali que era sacerdote ou profeta. E Jesus ele vem como sacerdote, profeta, e ele é juiz. Mas não para julgar ainda. Ele vai se manifestar como juiz naquele dia do juízo final, porque por enquanto ele é advogado, mas ele está registrado como juiz, porque naquele dia ele vai deixar de ser advogado para ser juiz, para julgar todo conforme as suas
obras. Aleluia. Esse é aquele Jesus que passou pelo batismo, ao qual muitos não querem. João batizou muitos, mas muitos também não quiseram. Todos nós aqui que fomos católicos, que fomos passar pelas águas do batismo na igreja católica, nós sabemos que esse batismo ele não serve. O batismo de criança, de bebê, não serve. Tem que apresentar. A palavra fala no livro, não lembro se é de Lucas ou é Mateus capítulo 12, fala que Jesus, o menino Jesus, com 8 dias, ele foi levado ao templo para ser apresentado, como de costume, e foi circuncidado. Mas isso aí é para os judeus, não para nós. Assim como o sábado, muitas vezes tem dúvida, guardar o sábado é para os judeus, não para nós. Então, Jesus foi apresentado e o batismo foi com 30 anos tendo consciência. E hoje o batismo com 12 anos, quando a criança já começa a ter consciência, porque o batismo você é batizado para a remissão de pecado, confessando os vossos pecados. Ali já tem consciência, um compromisso com Deus, ali cumprindo a vontade do Pai. Por isso que é importante o batismo. Jesus deixou a última ordem. Quando ele ressuscitou, ele ainda teve 40 dias com seus discípulos, passando as instruções. Antes de ele subir, ele disse: ide e ensinai-o, pregando, ensinando, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esses três que se cumprem e se completam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas das vezes não entendem a Trindade, difícil de entender, nós vamos entender lá, mas eu vejo como esses três, cada um com uma função diferente. O Pai é o juiz, Jesus é o Salvador, o Filho e o Espírito Santo o Consolador. O Espírito Santo ele está conosco, é Ele que nos convence do erro, é Ele que nos leva ao Pai, é Ele que nos consola e nos leva a crer que Deus existe, a crer em Jesus Cristo, porque sem o Espírito Santo o homem é como uma madeira vazia, é oco. Jesus é o advogado. Por que eu sempre, eu já disse isso aqui, que eu vejo os três como cada um com uma função. Você não lembra que Deus, na Bíblia Sagrada fala no Velho Testamento, Deus ele matava no ato, exterminava. Mesmo se você fazer uma boa ação para Deus, se não for da forma correta, você era morto na hora, não era depois, era na hora. Quando Davi, de forma errada, buscou a arca, colocando na carroça e passando por aquele lugar íngreme, onde a carroça, onde as rodas passavam, elas balançavam, e a arca ia tombar, e o sacerdote colocou a mão, o anjo na hora matou. Ah, mas estava fazendo uma boa ação. Não, para Deus não existe isso. Tem que fazer da forma certa, porque estava carregando a arca de forma errada. A arca, ela tem que ser levada no ombro dos sacerdotes, os levitas na frente, os sacerdotes com a arca e o povo atrás. Mas ali estava na carroça de forma errada. Então por que eu vejo isso? Os filhos de Arão correndo o dia bebendo no tabernáculo, Deus avisando, Deus os matou. Fogo consumiu pelas suas desobediências. A terra abriu, comeu muitos, engoliu muitos ali naquele tempo de Moisés, ali tirando o povo do Egito, por causa da desobediência. A Safira, esqueci o nome do esposo, lembrei da Safira, né? Ananias e Safira, né? Obrigado. Eles, por mentir, por uma venda, mentiram da vida, de tirar parte. Então mentiu para o sacerdote. Então, mas Deus havia alertado: por que mentis? Na hora morreu o Ananias e depois morreu Safira. Não foi depois, foi na hora. Então, por que eu vejo isso? Os três, cada um com uma função diferente. O Pai tem uma função, Jesus tem uma função e o Espírito Santo. Isso é coisa que eu fico meditando, tá, igreja? Isso não está na Bíblia, não. Eu falo porque Deus, é como se Deus dissesse: eu vou enviar o meu filho para libertar o povo, porque se deixar por mim, eu vou matar todos, o mundo eu vou acabar. Então eu vi o meu filho, ele morre, através do sangue dele, o povo pedindo perdão, reconhecendo, o povo será livre das minhas mãos. Ele vai voltar para cá e o meu Espírito Santo vai lá para estar com eles, para convencer eles do erro e do pecado. Então por que Jesus é advogado? Porque assim é como se Deus dissesse: eu entrego o povo
nas tuas mãos. Aleluia. Não que Deus diz com essas palavras, né? Eu e você costumamos dizer, né? Se vira aí, toma conta dessa pessoa e cuida aí, porque eu não tenho paciência. Você não vê que quando o pai, às vezes, vai corrigir o filho, né? Põe a mãe na frente e sai para não bater? Corrija aí, porque eu não tenho paciência, senão eu vou sentar a mão, então eu vou tê-la para fora. Eu imagino isso, Deus, como se Deus dizendo, cuida, está nas tuas mãos, porque se deixar para mim eu mato, você sabe que eu passo a espada na hora. Então por que Jesus não mata na hora? Porque Jesus, ele veio gerado pelo Espírito Santo, gerado no corpo humano, ele morreu, ele ressuscitou, teve seu corpo glorificado e voltou ao Pai como advogado. Então, através do sangue dele, nós pedindo perdão, nós somos purificados e lavados, pedimos perdão, ele é advogado, ele fica como se Deus fosse para exterminar ele, Pai, tem de misericórdia, ele e ela vai consertar, está me pedindo perdão. Então Deus, ele tem que zelar pela tua palavra. Deus, dali quando Jesus, ele morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, quando ele disse, o véu se rasgou, quando ele disse, Pai, está tudo consumado, então dali Deus não poderia mais matar como ele matava, porque Jesus está na frente nos protegendo, nos dando a segunda chance, interrogando por mim e por você. Como se você vai no juiz, você não vale nada na frente do juiz aqui na terra, você não pode nem abrir a boca. É o advogado que fala por ti, ele fica na tua frente. Se você não tiver autoridade, você não fala. E assim é Jesus. Quando Jesus volta para o Pai, então está tudo consumado, Jesus cumpriu. Se Deus quebrasse as regras, Deus não estaria cumprindo, ele não era um Deus justo. Então eu errei, às vezes eu matei, fiz. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, eu me conserto, eu peço perdão e eu me entrego a vida para ti. Então Deus, ele perdoa essa pessoa, porque Jesus morreu por ela. Então Jesus é advogado, Pai, fez o mal, mas pediu perdão e arrependeu dos seus pecados. Então é assim que eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se Deus colocou Jesus na frente, se vira com o povo, porque se deixar comigo eu mato, mas contigo você vai interceder por eles, o teu sangue vai purificar, porque Jesus, você sabia que Deus olha para mim e para você, não vê você, você como só como humano, ele vê Cristo em mim e você, ele vê o sangue de Jesus em mim e você. Por que João o apóstolo, ele disse, quando ele foi levado em espírito da ilha de Patmos, foi levado ao céu, ele falou que viu milhares e milhares de pessoas com roupas salpicadas de sangue. É assim que Deus nos vê. Então a função do Espírito Santo é de nos levar a Deus. Por isso que Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não me dá. Você não foi até Jesus porque você quis. Eu vou entregar a vida para Cristo, eu sou bom e me consertei. Não, foi o Espírito Santo. Quando Jesus disse, Pai, porque o Espírito Santo é de Deus. Ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Então o Espírito Santo nos leva a Deus, ele nos convence, ele nos orienta, ele diz, não tira a sua vida, não olhe o que o Pai tem preparado para ti. Por isso que a palavra fala, não extingais o Espírito Santo, quer dizer, não entristeçais o Espírito Santo, porque vela por vossas almas. E é isso que eu vejo. Jesus foi, está lá do lado do Pai, Pai, tem de misericórdia, não mata. Mas matou muitos, talvez eu e você vamos julgar. Mas fulano matou tanta pessoa. Hoje ele está na presença de Deus, muitos não acreditam. Apóstolo Paulo também matou muitos, mas Jesus foi advogado dele ali. Ele perseguiu a Cristo, mas Cristo o perdoou. E assim é o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Ele está conosco, morando, somos a casa, morando o templo do Espírito Santo de Deus, ele está nos convencendo. Mas às vezes está a luta dentro de casa, a esposa está levantando contra o marido vai desanimar, o Espírito Santo não desanima, eu sou contigo, ele muda o quadro. Assim também a esposa passa luta com o marido, o Espírito Santo está convencendo, você vai desistir agora, no meio do caminho, no final que está perto, o ouvido não ouviu, o olho não viu, o coração não sentiu, nem o pensamento chegou perto do que o Pai tem preparado para a conclusão. Apóstolo Paulo
inefável que o homem não é lícito em dizer. Ao descer do céu, onde está o trono de Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando dele mesmo. Então é grandioso, é um sonho de glória. Então não podemos desistir. Jesus, ele sofreu muito para que você continuasse firme. Jesus não sofreu à toa. Quando nós pensamos em desistir, é quando nós estivermos pisando no sangue de Cristo. Ah, dane-se, eu não quero mais, o problema é seu, que sofreu. Não, Jesus, ele sente, ele tem sentimento, ele chora. É por isso que o Espírito Santo, ele geme. Porque Jesus, a palavra fala que ele verá prazer na sua alma, no livro de Isaías 53. Então, nós temos que olhar, Jesus sofreu tanto, por mim, por todos, por que eu vou desistir? A luta não pode me parar. João Batista foi perseguido, não parou, teve sua cabeça cortada, mas prosseguiu. Apóstolo Paulo sofreu, mas prosseguiu. Eu venci o bom combate, guardei a fé. Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pedro negou Jesus, mas você também com certeza negaria, eu também negaria. Ah, mas nós vemos ali que todos os cristãos, todo servo de Deus, ele anda, ele fala como Cristo. Ah, Pedro estava ali, mas ele estava com medo, com certeza. É normal. Então, quando disse, tu falas como ele, andas como ele. Por isso que Moisés diz para você, você é tão diferente. Quando você chega, eu vejo algo diferente. Não é porque você, a partir do dia que você entregou sua vida para Cristo, não é mais você, é Cristo na tua vida, e você anda, você fala como ele, porque os comportamentos são como ele, sendo imitadores, como o apóstolo Paulo foi de Cristo. Então, esse é o Jesus que nos dá força. Ah, mas a luta está grande. Jesus é maior. Os discípulos sofreram mais. Jesus sofreu para que chegasse até mim e você, mas também os discípulos derramaram sangue. Apenas João, o apóstolo, que a palavra fala, apóstolo amado, sofreu, morreu, mas sofreu em ilha de Patmos sendo preso, mas ele morreu de morte de idade. Mas todos sofreram para que o evangelho chegasse até mim e você. Por que sofrer? Por que desistir? O Espírito Santo está em mim e você. Jesus é o nosso advogado e Deus é o juiz. Naquele dia nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber os galardões. Jesus vai ser juiz daqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Mas Deus, ele tem algo grande para mim e para você. Vamos olhar não para o dia de amanhã. Eu costumo dizer, eu sempre falo, o dia de amanhã não existe. O que existe é hoje. Porque amanhã, quando você chegar amanhã, vai ter outro amanhã. Você nunca vai alcançar o amanhã. Sempre vai ser hoje para você. Então, a palavra fala no livro de Mateus: louco, esta noite pedirão tua alma. Para quem estás preparando? Para quê? Porque na nossa vida só pertence o hoje. Amanhã pertence a Deus. Para mim não existe o amanhã, existe o hoje. Porque quando chegar amanhã, eu estou no dia de hoje. Nunca vamos alcançar. Mas tem vida eterna para mim e para você. Os sonhos de Deus, os nossos sonhos, eles serão realizados. O que Deus prometeu vai ser cumprido. Já cumpriu muitos na minha vida, a tua vida. Não é na nossa hora, é no tempo de Deus. Muitas das vezes a nossa bênção, às vezes ela atrasa, porque Deus está nos preparando. Mas as promessas, ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Vamos estar orando, profetizando que as nossas promessas, aquilo que Deus disse, vai acontecer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Só olhar